Esse é o seu canal Neomedievalismo e você está na escola de Filosofia e Espiritualidade Elui Elui Lama Sabachthani. A cruz vence o Aion. Sou Anderson Francisco Paiva de Souza, formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, conhecido também como Anderson Francisco da Cruz. Deixe o seu like, faça o seu comentário, inscreva-se, divulgue a nossa escola e ative as notificações. Afinal de contas, o que é a Grande Guerra? Se para Agostinho de Hipona existiam duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens, na antiguidade judaica, o princípio de conflito, né? E quando você fala que existe um grande conflito, não entremos no mundo sabático do sectarismo. Nós estamos falando da eclesiologia de ortodoxia de cultura. Deixando a dica, não se trata de um advento, por exemplo, de algo que não começa assim no meio da história, né? É algo que está lá no princípio da patrística mesmo, não tem outra coisa diferente disso. Essa história que é contínua. Quando nós estamos no âmbito já mesmo da própria espiritualidade judaica, os profetas daquela época eles tinham revelações e visões, né? E essa dimensão do conflito, da grande guerra, começa já ali, na experiência judaica, que vem depois do primeiro templo, né? Vem já quando já está na expectativa do segundo templo. Experiência da experiência de exílio que antecede a experiência do segundo templo. Ali há essas dimensões, ali começa a haver um aprofundamento escatológico, né? E a compreensão do que é esse grande embate cósmico. E por que grande guerra? Porque é a guerra final. Guerras sempre há, principalmente quando você entende que quando você tem um império, você tem ali um domínio sobre um território, um domínio humano, né? Então você tem uma dinastia, as pessoas morrem, os filhos tomam. Mas do ponto de vista do mundo espiritual, há ali um domínio. São reinos, né? Inclusive Jesus ele viu esses reinos no deserto. Todos os reinos do mundo. Esses reinos, eles possuem principados. Então existem. Agora, se nós temos uma dimensão proto-eclesial, ou então embrionária do que é uma experiência do que deveria ser a igreja, nós temos ali no judaísmo profetas que estavam em uma oração contínua, correto? Para que eles pudessem ter acesso a uma informação, a um conhecimento, algo assim, eles estavam nessa experiência de oração e às vezes para que eles pudessem ter esse conhecimento, eles não conseguiam de imediato, né? Tinha um embate ali, né? Príncipes da Grécia, Pérsia. Então isso era guerra, não é uma grande guerra, eram guerras que estão relacionadas a impérios, a principados, a guardiões do mundo espiritual, ao poder secular que é amparado por um poder espiritual. Então sempre há guerras porque o mundo espiritual não é apenas um mundo desses guardiões, mas é um mundo daqueles que são os ministros que são enviados. Por isso que chama anjo mensageiro, são enviados para proteção naquele tempo era a proto-igreja, né? O sentido escatológico de Israel. Hoje seria a própria igreja como entendida como a experiência de Jesus na cultura, né? Então por isso que existe esse embate entre
essas duas dimensões cósmicas, né? Que é... Mas são guerras, guerras, não é grande guerra, são guerras temporárias relacionadas a impérios, a momentos históricos, a reinos, a períodos de grandes potências, como superpotências, né? Como estados do chamado aquele que chama mundo desenvolvido, né? As potências do mundo desenvolvido. Então não é só impérios como antigamente, mas são potências e ali tem essa dimensão espiritual. Existe esse embate e toda vez que vai ter ali essa experiência de um conflito ideológico, de um conflito entre duas espiritualidades, então esse embate ele é cósmico. Ele é entre anjos, para falar mais claramente. Ele é um embate entre anjos, anjos de guerra. Mas isso não é a grande guerra. A grande guerra ela será no final. Ela será uma guerra nas próprias esferas elevadas. Tendo tido feito esse preâmbulo, a nossa experiência humana é uma experiência árida, uma experiência secular, uma experiência materialista, uma experiência ateísta, uma experiência de uma igreja que não tem milagres, que não manifesta sobre o mundo sobrenatural, né? Então, se um ateu vir falar comigo e falar, olha, não existem milagres absolutos, eu vou falar, você está correto, realmente não tem. Incontestáveis, não existem. Digamos que o relógio escatológico ele para, né? E a última semana não se efetivou, né? Mas quando vier a última semana, então não terá nada a ver com o ateísmo. O ateu nessa hora ele nem vai saber quem foi, por exemplo, Nietzsche, Karl Marx. Aí vai ser o momento de você levar a sério a escatologia, porque a escatologia ela não é uma coisa assim que fala, olha, vai vir um, um rei que vai fazer tal. Não, ela tem detalhes, ela é detalhada, ela é intrincada, ela não é uma brincadeira. Ali a coisa é muito complexo você entender o que é escatologia. Então o ateísmo não vai ter espaço daqui 100 ou 150 anos em um mundo muito diferente do que é hoje. Porque se a escatologia ela se cumpre, então a própria base do que é o ateísmo ela já se perde por si mesma. Ela já se. Isso tem a ver com o princípio de dores, com as catástrofes que se cada vez mais abalam as estruturas do mundo. O que tem a ver a filosofia com isso, o pensamento com isso? Tem a ver com o seguinte: existe algo que se chama ideologia. Né? Qual o sentido de uma grande guerra no sentido ideológico? Você tem duas ideias que são contrárias. Né? Você deve escolher uma dessas ideias. Né? E a igreja de Laodiceia não fez essa escolha. Né? Jesus ele não se conformava com isso. A igreja de Laodiceia não escolheu. Se existe, vamos supor, tem uma batalha entre dois reinos. Tá ali Agostinho falando da cidade de Deus e da cidade dos homens, né? Teve um escritor aí chamado D.K. Chesterton que no seu livro A Inocência do Padre Brown, lá no seu conto, O Olho de Apolo, ele vai falar que só existem duas igrejas e essas são as únicas realidades desse mundo. Mas só que tem uma terceira dimensão que é a maior parte, né? É essa experiência laodiceana, morna, mediana, que se parece muito, né, com o mais profundo cristianismo da adoração, da declaração do que seria essa cultura de eclésia, mas essa cultura eclesial ela
ela nem mesmo manifesta a possibilidade do sobrenatural. O que acontece é o seguinte, é como se tivesse pausado o tempo, né? Escatológico. A última semana não se manifesta, então é o tempo da teologia, é o tempo da mística especulativa. Não é o tempo de manifestações propriamente efetivas, né? A efetividade. E onde entra a ideologia nessa hora? É a escolha, que todo pensador sério ele vai falar, olha, tem duas ideologias. Uma é A, outra é B. Se eles vão por ser um pensador sério, ele não vai levar a sério a tese da mediania, nem daquela tese lá que estava na igreja de Laodiceia naquele tempo, e já existe hoje, né? Ele vai escolher uma ideologia, e se ele for um idealista, ele vai até o final dessa ideologia, né? Esse é o aspecto filosófico desse embate, dessa grande guerra que transcende até a própria dimensão humana. E agora, o que fazer num caso como esse, né? Como que você entende o que é, como se ela é efetiva na prática um conflito? Porque um conflito cósmico, nós sabemos, é um embate angélico, né? Então ele tem suas próprias regras, tem suas próprias dimensões, tem seus próprios embates. Agora, no âmbito humano, secular, como que se realiza uma grande guerra? Ela se idealiza através do ensino do que você acredita que é, né? Por exemplo, quando Tomás de Aquino ele vai escrever a Suma Teológica, ele está estabelecendo uma monumentalidade ideológica. Ele realmente leva a sério a tese, digamos assim, a tese A, a tese da ortodoxia, que é a tese patrística mais antiga, né? Que não tem nada a ver com os gnósticos, com o neoplatonismo, com essas questões. Ele tá. Agora, quando você pega, por exemplo, João da Cruz. Não, nós já falamos. João da Cruz ele vai ser da mesma linha do Tomás de Aquino. Agora, quando você pega do outro lado, uma outra tese, por exemplo, Descartes ou Leibniz, você tem uma outra escola, né? Ideológica. Você está tentando convencer a cultura de uma outra ideologia, né? Então é um embate ideológico que está ali ocorrendo. E se a pessoa não for um idealista profundo, e ela estiver convicta daquilo que ela tem, ela não vai mudar de opinião, porque é uma ideologia. E tem a ver com a identidade daquela pessoa. Então, inevitavelmente, vai haver essa dimensão teórica. Por quê? Explico. Quando a Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, ele começou a se incomodar com as heresias gnósticas que já existiam naquela época da Idade Média e começou a instituir a Inquisição, ela já estava agindo de uma maneira muito diferente do que agiam os filósofos do período patrístico que combateram as heresias, como a heresia ariana, por exemplo. Eles já não estavam mais fazendo teologia, eles já estavam. Ali era uma dimensão política, né? Aí começou aquele embate que vai ter também em Calvino. Calvino também vai fazer a mesma coisa, ele vai ter essa guerra ali de um embate mais físico naquela época. Mas se isso fosse tão fácil de ser resolvido, já teria sido resolvido lá atrás. Como isso não é tão fácil de ser resolvido, o que vai acontecer? Surgem os filósofos, né? Aí aí vem Descartes e vai ser o principal que vai inaugurar a modernidade. Ele inaugura a modernidade do campo da filosofia, Descartes. E para a ciência, o Galileu institui a ciência moderna. Esses são os caras, né? Descartes e Galileu, eles instituem a modernidade no campo. Descartes para a filosofia, Galileu para a ciência e Lutero para a espiritualidade. Agora o mundo é modernidade, é renascimento. Então, vamos perceber, olha como que é que você precisa convencer, né? Não basta simplesmente você forçar a pessoa assim, olha, vamos instituir uma certa ordem que agora você vai ter que
fazer isso. Não, você tem que convencer ideologicamente. Por isso que houve tantos filósofos na história da filosofia. Tantos filósofos propondo aquelas teses que surgiram ali. Desde aquela época de Descartes já tinha aquelas teses. E antes de Descartes já tinha aquelas teses. E elas vão se sucedendo até chegar em Hegel. Né? Até chegar em Hegel. Do lado transcendentalista, temos Tomás de Aquino, dos Escoto, Agostinho, depois acabou, não tem mais, só vai surgir com Alvin Plantinga. Né? E na mística, João da Cruz. Então essa. Agora você vai dizer assim, vamos supor que uma pessoa diz, mas existe uma dimensão é, que é imposta pela própria cultura através do direito, vamos supor, do direito. Né? A lei, a força, é, o direito reside na força e essa força que faz com que o, esses, essa peble, esse povo que não possui força, ele vai ser conduzido pelo Estado, pela lei, pelo Estado, tal. Bom, não é assim que funciona. Isso não. Quando lá está em Apocalipse diz que depois que acaba, já depois da Grande Guerra Cósmica, depois que se encerra o período do Anticristo, depois que vem um milênio, haverá ainda um engano às nações. Sairá para enganar as nações e reunirá um outro exército, não mais aquele do Vale do Megido, do Armagedon, mas agora relacionado mais a Gog e Magog, um outro exército inumerável, depois do milênio. Então é solto depois dos 1000 anos para enganar. Então a palavra é enganar. Enganar é ideologia, é ensino, é. Então, no fim das contas, o que ocorre no embate secular? A pessoa ela vai defender a sua tese, a sua ideologia. Quando o Alvin Plantinga ele institui a sua ideologia, ele está defendendo a tese de Tomás de Aquino, a tese de João da Cruz. É a mesma experiência de Agostinho, né? E assim por diante. Esse é um aspecto do embate ideológico que faz com que, inevitavelmente, sejam semeadas, vamos dizer assim, sementes filosóficas, né? O lavrador saiu para semear, né? Quer dizer, sementes filosóficas são lançadas em um campo. E, então, o conflito ele é ideológico. E nesse conflito ideológico, qual que é a experiência do confronto com o Aion informal? O Aion informal é esse indivíduo que está no seu estado inculto da espiritualidade. Ele não conhece a espiritualidade, ele não é formado numa espiritualidade. Ele está ali dentro da igreja de Laodiceia, ele realmente se convenceu de que está vivendo o cristianismo na sua esfera mais elevada, de que ele é salvo, de que ele tem uma experiência mística, ele tem uma experiência supostamente pueril, né? Supostamente espiritualizada, mas na verdade é o cristianismo mediano. E nós temos aquele que ele não é o cristão mediano. Ele fala que ele é cristão, mas na verdade ele vive a experiência do Aion de forma descarada mesmo. Ele manifesta o ódio de maneira evidente. Evidente. Tá certo que ele está indo na igreja, né? Mas ele manifesta o ódio de maneira evidente, ele não esconde isso. Então, e também é o embate com o Aion em relação a esse Aion informal. E no caso do cristianismo mediano, pior ainda, porque aí já é uma esfera de hipnose e enfeitiçamento de uma grande trialização da vida. Agora, quando nós falamos do Aion informal, esse embate é um confronto à pior espécie daquilo que se opõe ao espírito do que é
essa transcendência de cultura, que era de cultura, que estava ali na patrística, que estava na experiência dos discípulos de Jesus da patrística, dos místicos e da Idade Média. Agora, quanto às questões da ideologia, as questões formais, articuladas, eu não possuo questões pessoais, mas ideológicas, né? E o meu embate é especialmente com esse aion informal, inculto do ponto de vista da espiritualidade, e que está efetivamente destruindo qualquer possibilidade de crédito do que seja realmente o sentido originário da patrística, da Idade Média, da experiência antiga, da experiência mística de espiritualidade, que é a espiritualidade também monástica, também sistematizada por João da Cruz. E quando nós voltamos para os tempos vindouros, é a expectativa da última semana, do sobrenatural, da experiência do Carmelo, da experiência de Elias, de Jonas, de Daniel e assim por diante. Já não é mais um âmbito apenas teórico, é a efetividade mesma que nos aguarda. O que nos aguarda? Essa ira que é da transcendência contra esse mundo, que também é informal, que também é, no fim das contas, uma escolha. Escolha para a ausência completa de discernimento. Não enxergar, porque escolheu não enxergar. Mas futuramente haverá, sim, avivamentos. Haverá, sim, cristãos no sentido abrangente, conforme o sentimento antigo, conforme o sentido antigo, o sentido ideológico. E como efetividade sobrenatural, o exemplo mais emblemático disso é a experiência de Elias no Monte Carmelo. Aquele que é o verdadeiro, ele é atraído irresistivelmente para o sentido do que é verdade. Não é preciso muita insistência ou qualquer tipo de convencimento. Ele é atraído irresistivelmente para o sentido do que é verdade. Ele respira essa verdade. As seitas corromperam o significado do que é a palavra remanescente. Mas em todas as eras, em todas as épocas, sempre há aquele que permanece efetivamente como o assombro do que realmente pode ser mudado. Portanto, você, cristão mediano, um conselho considere a possibilidade de que você nunca, por mais que tenha estudado ou lido ou ensinado, considere a possibilidade de que você nunca conheceu efetivamente Jesus.